E aí, seus biriros e biriras? Tudo bem, bebê? Bora para mais uma aula de sociologia com a professora Rita de Cássia? Bora? Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre a contradição social como fundamento da realidade sociocultural. Que assunto interessante, hein, professora? Gera polêmica, hein? Pessoal, então assim, Marx, ele partiu da relação entre os proprietários e os não proprietários dos meios de produção. Ou seja, o dono, né, da empresa, da indústria e o trabalhador, beleza? Então, para caracterizar a formação, né, da sociedade capitalista, a divisão social, ela é a primeira forma de divisão do trabalho. Ou seja, os trabalhadores, eles vendem a força de trabalho e os proprietários ficam com os lucros do trabalho alheio, beleza? Então tem aí essa relação trabalhador e proprietário, o patrão e o empregado e o patrão, né? Um vende a sua mão de obra e o outro compra essa mão de obra e ganha o lucro em cima dessa força, beleza? Continuando. Com base nas propriedades privadas, né, se constituíram as classes sociais. Então, a partir dessas propriedades privadas, começou a surgir as classes sociais entre essas relações de troca, ok? Os trabalhadores, né, por sua vez, eles vão vender, né, a força de trabalho porque eles não possuem o quê? As condições de produzir a sua própria subsistência. Eles não possuem condições de produzir, né, os meios de sobrevivência para eles. Então, do outro lado, eu vou ter, então, os proprietários que vão comprar essa força de trabalho, né, na medida... E é o seguinte, na medida que eles vão comprando essa força de trabalho, eles vão se apropriando também dos meios de produção e vai convertendo essa força de trabalho comprada em produção e propriedades privadas, ou seja, vou dar uma dica aqui pra você que vai ser vestibulando, né, e tal, vai lá no pai, né, no Google e digita assim, ó, Bom Xibom Bombom, né, uma música de um grupo no final da década de 90, início dos anos 2000, o grupo As Meninas, elas cantaram essa música. E essa música, ela tem uma influência muito marxista, tá? E eu posso citar aqui até um pouquinho, né, de Friedrich Engels, que terminou algumas obras, né, do Marx, né, após, né, o seu falecimento. Então, assim, essa música, ela vai deixar muito clara essa crítica, né, em que o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, ou seja, o pobre cada vez mais tentando estar ali, manter-se vivo, manter-se ali, né, tentando dar vida à sua família, tentando dar uma situação melhor para a família, e o rico cada vez mais ganhando em cima disso aí e aumentando a sua riqueza, tá bom? Vou cantar um pedacinho para vocês que a professora canta demais, né? Analisando essa situação precária, quero me livrar dessas... Cantei tudo errado, velho. Mas é o seguinte, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Mas essa, analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibam, xibam, bam, 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 bam. Bom, xibam, xibam, bam, bam. E aí continua, e a crítica persiste, porque na música vai falar assim, ó, mas eu só quero educar meus filhos, tornar-me um cidadão com muita dignidade, tá bom? Então aí entra a religiosidade, tá? Então prestem bem atenção nos nossos 3 sociólogos, Marx, Weber, e qual que é o outro sociólogo que nós temos que vai dar também um up nisso aí? Emily Durkheim, beleza? Então, Marx vai dizer que a exploração, né, e o explorado é contraditório e que precisa de uma explicação, né? E essa explicação vai estar na dialética. Professora, peraí, calma aí, professora.
Você já cantou uma negação, você já errou a letra da música, você já cantou de novo. Agora você fala de dialética. O que é dialética, professora? Pera aí, liga a luz aí, bebê. A dialética, ela vai ser o quê? Uma oposição. Ela vai ser um conflito originado pela contradição entre os princípios, os teóricos e os fenômenos empíricos. Beleza? Uau! Fechando nosso parêntese. Então, para entender essa relação, né, de dominação, escravização, né, nós vamos lembrar aqui um pouquinho. Nós tínhamos a escravização nas sociedades escravistas, beleza? Nós tínhamos a dominação dos servos, ou, professora, nas sociedades feudais, onde, no caso dos escravos, eles trabalhavam porque eles eram obrigados. No caso das sociedades feudais, os servos, eles trabalhavam em troca de quê? Apenas de moradia e alimento, beleza? Lembra disso? E aí a gente traz isso para nossa realidade. Nas sociedades capitalistas, a gente trabalha, né? Somos assalariados, né? Nas sociedades capitalistas. Então, continuamos escravos do sistema, né? E seria necessário a gente ir muito além, muito, para a gente entender essa realidade, né? Não apenas vista, mas aprofundadamente, tá bom? Então, Marx, ele fala que é preciso ir muito além para descobrir essas causas, né, mais profundas dessa produção da vida em sociedade. E que, se você aprofundar-se bastante, talvez você consiga, né, explicar essa contradição entre a realidade, entre aqueles que detêm, né, os meios de produção e os que não detêm esse meio de produção. Ou seja, né, o dono, né, das propriedades e o trabalhador, tá? Então, assim, vamos pensar que a realidade social é complexa, ou não é? É difícil compreender, é difícil de estudar, é difícil de distinguir, porém é possível a gente perceber que existem alguns tipos de interesses mútuos, ok? Então, e essa aproximação, né, esses interesses, na verdade, eles vão aproximar esses indivíduos, tá bom? Então, quer dizer que, professora, você está querendo dizer, então, assim, que as pessoas, elas se aproximam, elas se juntam, elas se aglomeram de acordo com os seus interesses? Sim. São grupos, né, que se permanecem juntos pelos próprios interesses, por terem interesses, né, da mesma semelhança. Então, tipo assim, ó, o dono do banco, o dono da indústria, o latifundiário, o agronegócio, né, todos eles querem obter lucros usando o quê? A força de trabalho para isso. Do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho esses operários das indústrias, né, que vão ter interesses diferentes desses bancários, por exemplo, né, ou dos próprios assalariados do meio rural, mas todos esses operários, todos esses trabalhadores do meio rural, eles vão ter o mesmo foco. Eles vão querer melhorar de vida, eles vão querer melhores condições humanas de trabalho e etc. Concorda comigo? Professora, concorda? É verdade. Então, para Marx, as sociedades se organizam com base, né, nos interesses das classes dominantes. É verdade. A classe dominante, ela vai organizar a sociedade de acordo com o interesse dela, tá? E existe uma contradição, né, nisso, porque pressupõe-se que o indivíduo que compra e o indivíduo que vende a força de trabalho, eles vão partir de condições iguais. Peraí, professora, isso não é verdade. Pois é, na prática é muito diferente, principalmente economicamente, né? Mas no capitalismo só se manifesta o interesse da classe dominante, né? Por quê? Porque eles que vão impor a nós, né, o nosso modo de vida. Infelizmente é assim, bebê. E quem somos nós, né? Somos os trabalhadores. Então, segundo o pensamento de Marx, as classes sociais, elas vão muito além de um extrato social. Extrato social vocês já viram na filosofia, né? Onde nós temos, eu já falei sobre isso com vocês também, nós temos 5 classes sociais no Brasil, né? Entre a classe A e a classe E. Aqui no meio eu tenho a classe C, né? Que tá lutando, perrengando para se manter aqui, que é a classe média ou middle class. E
onde a classe A é aquele, né, aquela pessoa que ganha acima de 45 salários acima, e a classe E é aquele trabalhador que ganha um salário mínimo. Então, olha aqui a dificuldade, né? Olha só a diferença, a desigualdade que nós temos, né, bebê? Dentro disso, o que eu vou ter? Uma estratificação social, ou seja, esse aqui vai pisar em cima desse aqui, que é a massa, que somos nós. Isso. Então, beleza. Só que isso vai muito além, tá? Não é só isso, tem assim uma determinação social, né, que vai ser vista pela economia, né? E o Weber vai falar muito bem disso. Mas não se trata apenas desse agrupamento de indivíduos que têm a mesma renda, que têm os mesmos bens ou salários semelhantes, né, que vai ganhar todo mundo parecido ali. Mas as classes sociais, elas são definidas pelas suas lutas, pelo desejo, né, igualitário de todos, né, por aquela expressão, aquela coisa que a gente tem, aquele apoio que a gente tem um pelo outro, que a gente quer também possuir uma estrutura, quer possuir também um capital, né, um trabalho digno, né? Então tudo isso, essa luta, ela das classes, ela vai constituir esse elemento nas sociedades, tá bom? E a luta entre o capitalismo, os trabalhadores, são todos os dias nós travamos essa luta de reivindicação de melhores salários, de melhores condições de trabalho, de melhor condição de vida, né? Todos os dias os trabalhadores vão querer também ter direito à escola, à dignidade, a uma proteção, esgoto, distribuição agrária, vai querer uma educação de qualidade. Mas, do outro lado, bebê, nós vamos ter os capitalistas, que vão desejar o quê? Aprovação de leis que vão estimular apenas, né, a segregação racial, social, que vão estimular essa separação social. Ó, a professora chora. E geométrica. Por quê, professora? Porque nós vamos ter grupo de pessoas que vão morar em determinados locais, considerados como locais, assim, para classe A, né? Nós vamos ter pessoas como nós, que moramos nas periferias, né? Vocês já sabem que marginal não é aquele que é bandido. Marginal é a pessoa que mora nas margens das cidades. Geografia, professora Verão aí com vocês, não é? Então, assim, esse poder aquisitivo, né, essa luta, isso vai estar sempre marcada na nossa vida, na nossa sociedade, e a gente vai sempre estar tentando buscar melhorias, enquanto eles vão procurar juros mais altos, vão procurar incentivo fiscal às empresas, às multinacionais, ou seja, enquanto a gente paga o imposto cru, bruto, eles pagam a ninharia, entendeu? E isso aí vai gerar o quê? Interesses opostos, né? Então, para Marx, isso é uma transformação histórica e social, e que essas classes, essas lutas, elas vão estar muito assim presentes, né? Isso vai estar muito presente na obra de Marx, e ele vai qualificar essas relações como uma exploração e uma dominação, né? Simplesmente dada por renda, né? Então a classe social é um conceito que vai implicar muitos elementos culturais, simbólicos, econômicos, políticos, ideológicos, e essas classes sociais, elas não são apenas nós, né, aglomerados de indivíduos, mas são também forças políticas que vão lutar por seus interesses, tá bom? E professora Rita de Cássia, como sempre, motiva estar aqui com vocês, e eu gostaria de dizer que se você tem algum comentário ou quer complementar algo que eu disse ou não concorda, você tem todo o direito, e deixa aqui seu recadinho para mim, dê um like, se inscreva no meu canal. Beijo, bye!